feliz e agradecido de estar aqui junto de vocês, nessa casa abençoada. Eu fui adentrando e sentindo essa energia tão maravilhosa, né? Um lugar tão gostoso de estar. E eu venho tratar de um tema que nós ainda somos aprendizes dessa possibilidade, dessa virtude. A Iraci deve ter compartilhado com vocês. O tema é perdão, a libertação das almas. E a Iraci, via WhatsApp comigo, ela disse que eu poderia estender alguns minutos a mais. Então, possivelmente irei fazê-lo. Já de antemão, eu peço perdão a vocês por ultrapassar um pouquinho o tempo, porque é um tema tão grandioso, para você compactar em meia hora, a gente tem muita dificuldade, devido à necessidade de todas as abordagens que devem ser feitas e refletidas por nós todos hoje. Quando a espiritualidade nos traz um tema a ser refletido numa casa espírita, ela é sabedora da necessidade mais primordial dos espíritos que eles se encontram, tanto encarnados como desencarnados. Ela conhece a rede de dilemas que nós passamos e estamos passando, as dificuldades que nós temos ainda no quesito relacional. O fato é que muitas das vezes nós encarnados, quando a gente vem na reencarnação, nós nos iludimos muito com os empreendimentos terrenos, deixando muito distante de nós o maior empreendimento que nós viemos fazer na reencarnação, que é aprender a perdoar, ou auto-perdoar. Então, por isso que esse tema está lá no capítulo 10 do Evangelho: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Nos trazendo Kardec ali o primeiro tema, né? Perdoai para que Deus os perdoe. Muitos leem isso precipitadamente, né? Pensando que Deus fica com raiva, com mágoa, porque a gente ainda erra tanto. Mas é no sentido de Deus nos perdoar, no sentido de Deus nos dar um alvará de libertação. Isso está colocado por Emmanuel, numa lição do Fonte Viva, intitulada Desculpa Sempre. Eu mesmo achava que quando a gente perdoa, era a gente que se libertava. Não. Quem somos nós para esta profundidade espiritual? Na verdade, quem nos concede o alvará de libertação é Deus, pelo ato feito por nós. Tamanha grandiosidade do perdão nas nossas vidas. E a gente depara com muitas circunstâncias e a gente percebe quão dificuldade temos ainda de trabalharmos paciência, humildade, compaixão, misericórdia. Como temos dificuldade de trabalhar essas virtudes. E sabedores nós que o maior beneficiado do perdão somos nós. Mas por que é tão difícil perdoar? Por que nós encontramos ainda numa condição que tão difícil é perdoar? 3 quesitos, 3 chagas morais ainda muito fortemente empreendidas em nós. A primeira, egoísmo. O egoísmo. Porque na psique humana é mais ou menos assim. Como que eu posso dar algo de bom para quem me fez mal? É incongruente. Então o egoísmo entra em ação. Eu não posso dar. Mas eu sei que eu sou beneficiado. E nós, invariavelmente, nós esquecemos de uma coisa. Da lei de justiça de Deus. Em que Jesus nos asseverou ela, lá no Evangelho está descrito: reconcilia com teu adversário o mais depressa possível. E lá ele coloca: será cobrado ceitil por ceitil, até que seja feita a justiça de Deus. Então nós temos essa dificuldade de dar, de doar esse ato de caridade, mesmo sabendo que nós somos os beneficiados, os primeiros a receber. Quanto ao outro, nós sabemos a doutrina: irão passar por arrependimento, reparação, expiação e reparação. Arrepende-se
expia para reparar. Qual delito? Qualquer um. O menor possível. Então, ao identificarmos com essa lição, a gente vai possibilitando perdoar. Trabalhar isso mais corriqueiramente, de uma maneira mais natural. No dia a dia, com as pequenas, com as médias, e quiçá preparando para as grandes possibilidades de perdão. Aquelas em que o mérito corresponde à altura do que foi que nos agravou, do agravamento da questão. Outra chaga que nos prejudica muito em relação ao perdão, o orgulho. Porque a gente se coloca automaticamente superior ao outro. Como se a gente não errasse, como se nós estivéssemos muito acima daquele que traiu, faliu com a gente, prejudicou, enganou. A gente se coloca numa posição muito alta, porque aquele nos afetou. E nos colocamos de uma maneira muito orgulhosa, mais ou menos assim, você sabe com quem que você fez? Então percebe? E tem uma outra questão também que nos dificulta muito a perdoar. Porque na nossa psique, tanto quanto o egoísmo e o orgulho, está a questão de ser um ato em que nós fazemos para vingar o outro. Expressa em nós o não perdoar um ato de vingança. Em que muitas das vezes nós nos tornamos piores do que os algozes. Quantos de nós vamos vingar alguma coisa que nos acontece em que nós nos colocamos em posição moral pior do que o outro? Pior. O que leva a conter nas obras espíritas algo que nos sugere a identificar se Deus me permitisse cobrar através da vingança qualquer dívida contra mim, a sua lei, a lei de Deus, não seria melhor do que a minha ou que a nossa. Então é isso, a vingança. Mas quando a gente fala de perdão numa reunião como essa, e a cabeça da gente fica a 1000 por hora, porque a gente vai começar a trazer as nossas experiências passadas, porque talvez hoje se tenha dissipado, mas quantas coisas, muitas de nós carregamos ainda, entrelaçado em tantas coisas, tantas experiências. E em várias vezes, várias ocasiões, chega até mim pessoas com muita dificuldade extrema de perdoar, assim como eu também tenho as minhas dificuldades. Só que o aprendizado de hoje é um aprendizado único. Vamos entender agora. Perdoar sozinho é muito difícil. É por isso que nós estamos aqui hoje, nesse tratamento espiritual. Nós precisamos de Jesus, dos bons espíritos, da sintonia espiritual. Nós precisamos de ajuda a perdoar. Isso contém nas obras, inclusive uma delas, intitulado 1/3 da vida. O que a gente faz 1/3 da vida? Dorme, entre aspas, não é? 1/3 da sua vida você passa dormindo, ou melhor, desdobrando. E é nesse desdobramento que a espiritualidade te conduz aos hospitais espirituais para tratamento de mágoa. O que se coloca na obra, somos levados para fazer um processo de desintoxicação da mágoa. Como um caso relatado por Hermance Dufour nessa obra. Uma moça guardava uma grande mágoa, grande raiva, porque o noivo tinha traído ela com a melhor amiga. E ela estava adoecendo com aquela mágoa, aquela raiva, aquele ódio. Então ela é levada ao hospital Lar Esperança para ser tratada através dessa desintoxicação da mágoa. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque, gente, nós precisamos de auxílio no que tange o perdão. Porque a obra nos mostra que a espiritualidade se preocupa tanto em nos levar para tratar essa mágoa.
Recentemente eu passei por uma discordância muito grande com um irmão meu, e hoje, quando eu venho falar de perdão, eu lembro. Meu posicionamento, eu estava num profundo orgulho. Eu analisava o contexto da situação e eu pensava assim, eu estou certo. E aquela certeza de você estar certo me enchia de prepotência em relação a ele. E o que acontecia quase todos os dias? Eu encontrava com meu irmão no mundo espiritual. É como se eles pegassem nós dois em desdobramento e colocassem em situações corriqueiras no mundo espiritual. É assim que funciona. Então, quando a gente está numa situação de conflito em relação a não dar conta de perdoar, nós precisamos pedir ajuda. Como essa que chegou hoje. Eu não sei o que cada um está passando. Se aqui talvez não tenha ninguém que está passando por uma situação muito difícil, imagina o tanto de espírito que está aqui. E angústia, porque estão com dificuldade até hoje no mundo espiritual. E desencarnado, sem perdoar. Ou se auto-perdoar. Então nós precisamos da espiritualidade. É isso que eu comento muito com as pessoas. É difícil, procura ajuda. Jesus, ora. Vai deitar, deita orando, pedindo auxílio. Que o tratamento vem. Porque sozinho é uma arrogância muito grande achar que a gente dá conta. Porque a gente é muito orgulhoso ainda. A gente é muito egoísta. E a gente perdoa muito de boca para fora. Sem sentimento, sem coração. E arrasta uma existência todinha comprometida consigo mesmo. E a vida parece não fluir. A vida trava. Aí entra o entendimento, perdoai para que Deus os perdoe. Porque quando eu perdoo, Deus libera. Eu alço o voo e minha vida flui. Só que tem gente, como um caso que eu conheci há um tempo, a pessoa tinha sido traída pelo marido, situação complicada, depois o marido veio a falecer, e a vida dela foi dinamizando, bênçãos chovendo na vida dela, em termos de trabalho, em termos de conhecer pessoas, em termos de tantas possibilidades. Jorrando bênçãos. E ela estava presa aonde? Na traição do marido. É o que acontece com muitos de nós. Sem perceber. Ou percebendo às vezes. É necessário que nós entendamos isso. E é por isso, gente, que talvez a gente não dedique um pouco de atenção como um momento fatídico e mais o melhor momento possível para ensinar perdão. A gente não identifica isso. Jesus poderia ter ensinado, e ele ensinou de fato, muitas das vezes, Pedro ali com Mateus, mas na crucificação foi o momento que Jesus reservou para ensinar o perdão. Momento difícil, angustiante, complicado, profundo, sofrível, para ensinar o perdão. Na cruz. E ele ensinou. E a primeira coisa que se empreende daquele ensinamento é a libertação. Porque ele queria alçar voos, se libertar. Não estar preso com seus algozes. Olha só. É tão claro a gente perceber isso hoje, né? Primeiro ponto, ele estava se encarnando. Você acha que Jesus queria estar preso com alguém? Não, ele perdoou. Os que ficaram presos. Mas ele não. Outro ponto interessante que a gente não observa na crucificação é o que a gente, nos nossos orgulhos, a gente pretende muito. Ó, a pessoa me prejudicou, se ela não vier aqui me pedir perdão, não perdoa. Nem por WhatsApp ela aceita. Não é? Vocês lembram, na crucificação, alguém chegando aos pés da cruz e pedindo perdão para Jesus? E ele não perdoou? Era um ensino. Porque se a libertação, o perdão é em relação a mim, não precisa do outro pedir perdão. E Deus sabe se você perdoou de coração. E como é que eu identifico se eu perdoei de coração? O Evangelho é uma bênção para nos esclarecer isso. O esquecimento do mal. Simples. Você quer saber se você perdoou? Lembra da pessoa, do local, do fato. E não sente nada. Você esqueceu. Está aqui.
Simples. Agora, se te provoca emoções, ódio, sensações desagradáveis, você não perdoa. Você não pode nem ver? Não, você não perdoa. Ah, mas eu perdoei, eu preciso conviver com a pessoa? Não. Tem uma questão do livro dos Espíritos, lá onde fala das uniões antipáticas, que fala que Deus não quer que nós convivamos com aqueles que antipatizamos. Mas fica tranquilo, porque Deus tem um jeito muito especial de unir aqueles que se perdoam. Vem como primo, filho, irmão. Não precisa ser nessa. Deus não está com pressa. Mas vem assim num grau tão elevado que você encontra com a pessoa na rua, nossa, mas parece que eu te conheço há muito tempo. E eu tenho uma simpatia por você. É porque o perdão lá atrás foi significativo. Para que naquela reencarnação que iríamos encontrar aquela pessoa, traduzisse em simpatia, em gosto de ver. Como acontece. Mas também acontece o contrário, com todos nós. Outra coisa que Jesus passou para nós também, e a gente não atina para aquilo, é a questão de sintonia espiritual. E nós sabemos que isso é muito profundo. Sintonia espiritual. Se eu estou com raiva, ódio, mágoa, ressentimento, que espíritos que eu atraio, que eu afinizo? Os mesmos. Percebe? Então é lei de atração. Então quando eu busco a compaixão, a paciência, a humildade, a misericórdia, eu estou atraindo esses espíritos que me auxiliam a equalizar minha vida. É assim que funciona. Porque na verdade, o que o mundo está vivendo hoje é um grande adoecimento. A maioria das doenças na Terra, principalmente o câncer, está relacionado com ressentimento, com mágoa, com ódio. Introjetado nas células, ligados com o perispírito, causando adoecimento das pessoas. Não perdoa, vai ficar para a próxima, vai morrer doente. E o Chico falava, a maioria das obsessões são ocasionadas pelo não perdão. Quer obsediar? Quer ser obsediado? É só não perdoar. Porque o amor liberta. Liberta. Mas o perdão amarra. O ódio amarra. Prende. Acrisola. E eu gosto sempre de contar uma historinha para saber se a gente já está melhor no quesito. É uma parábola, uma metáfora. Para saber se a gente está meio com despertamento e vontade de perdoar. Vamos flutuar nessa parábola, nessa metáfora? Vocês concordam? Imagina que a gente está num barco. Cada um está no seu barco da sua vida. E nesse barco você está em alto mar. Imagina ondas densas, profundas, em alto mar. E ali naquele barco da sua vida está ali familiares, amigos de trabalho, companheiros do centro, conhecidos, parentes mais distantes, mais perto. O seu métier relacional, as pessoas todas do seu ciclo. De repente, uma pessoa cai no mar. Começa a se debater, aquelas ondas pesadas, densas, e ela começa a perder as forças. Quando você observa aquela pessoa que caiu no mar, você observa não ser uma pessoa qualquer. Você identifica como uma pessoa que te traiu. Uma pessoa que te prejudicou. Uma pessoa que te causou um grande malefício. E o barco indo, aquela pessoa se debatendo, começando a perder as forças, quase não se via a sua cabeça fora d'água. Quando você olha assim no barco, perto dos seus pés, uma grande corda com a boia. O que você faz? Você joga a corda ou não joga? É uma reflexão. Acredito eu, pelos olhares que a gente sempre vê quando faz essa
dinâmica é que as pessoas expressam compaixão, piedade, misericórdia. E esse, eu acredito, tem sido os nossos corações na atualidade, em que somos tocados por Jesus todos os dias, para ter paciência, misericórdia, piedade. Porque quantos irmãos erram tanto, como nós erramos tanto ainda, como ainda equivocamos nas nossas condutas, e olhando os nossos desejos, as quais às vezes atropelamos tantos outros. Como, por exemplo, nos nossos relacionamentos domésticos. Costumo falar, como o André Luiz nos assevera nas obras, tratar parente como se fosse visita, e a gente tem uma dificuldade tão grande. Porque a gente acha assim, na condição de falar como eu quero, do jeito que eu quero, para os parentes, para a mãe, para o pai, para o irmão. E não percebemos o quanto nós agravamos situações e ocasionamos situações difíceis para perdoar. Como eu passei recentemente com esse irmão meu. E é isso que levou a Paulo, o instrutor espiritual, que está lá no capítulo 10 do perdão, a mencionar algo maravilhoso para a gente. E o que ele diz lá? Ele fala que nas questões do perdão, quase sempre as duas partes estão responsáveis. Eu fiquei pensando, mas como assim? Claro. Quantas vezes poderíamos evitar situações difíceis? Silenciar, deixar passar, não ligar, ter paciência. É isso que ele fala. Eu traduzo isso como, acho que vocês dirigem aqui em Uberlândia, né? A maioria, né? Dirige. Deixa eu perguntar, vocês fazem direção defensiva em Uberlândia? Vocês fazem? Você dirige fazendo direção defensiva? O que é isso, Alexandre? Direção defensiva? Uai, direção defensiva é quando você dirige para você e para o outro, para não ter acidente. É isso que Paulo está falando no Evangelho. Porque o Evangelho é cotidiano, é dia a dia. Então eu comecei, gente, ainda mais depois dessa experiência que eu tive com o irmão meu, gente, eu já tenho um zelo para falar em família, eu modifiquei completamente. Olha que bênção a doutrina do Espírito. Me levou a ter zelo no falar, no comportar, no ser, no ciclo familiar. Isso muda. E isso ocasiona menos acidentes domésticos. É o que Paulo fala. Você leu o Evangelho, está lá. Eu vou dar um exemplo para vocês. Meu pai era um homem muito sistemático. Pensa num homem sistemático. Triplica, era meu pai. A minha cunhada chamou ele para almoçar. Meu pai foi chegando com o fusquinha dele, tempo. Aí parou na porta da casa do meu irmão. Minha cunhada veio receber ele, né? O almoço pronto. E já foi receber meu pai assim: ei, sogrão, veio filar a boia, hein? Meu pai estava descendo do fusquinha, já voltou a perna e 3 anos para resolver o filar a boia. É isso, gente. Entendeu? Então a gente tem que ter zelo no celular, no WhatsApp. O que fala, como fala, do jeito que fala. Senão machuca, espezinha. E o Evangelho nos fala sobre isso. E já passou da hora da gente mudar o jeito de ser e de falar. A gente faz bullying dentro de casa. Então, sem contar os agravantes. Essa questão de perdoar, gente, isso fica. Uma amiga minha me contando certa feita que estava com o namorado ali na Rodolfo Pacheco, o carro deu uma pane, ele parou, estacionou e foi lá, abriu o capô e estava olhando. Entende? Não, mas estava olhando, né? Vai olhar, dá um jeito. E ela desceu para ajudar ele. Vai ajudar, dar uma força, né? Na hora que ela chegou, pôs a cabecinha no motor lá, o que você está fazendo aqui? Você não entende carro, não? E deu um spray nela, uma falta de educação com ela. Essa mochinha para dentro do carro. Passou um tempo, eles terminaram. Isso ela me contando desse jeito. Eles terminaram o namoro. Passou 5 anos. Um dia o telefone dela toca. Adivinha quem era? O dito cujo. Oh, tudo bem? Tá, tudo bem. Tô te ligando. Você lembra aquele dia lá na Rondon, meu carro deu problema lá? Não, lembro. Não, nem estava lembrando disso mais não, mas você está falando, eu lembro. Pois é, eu tô te ligando porque queria te pedir perdão.
5 anos processando. E o arrependimento foi chegando num ponto de sufocamento, adoecimento, que se ele não liga para ela, para pedir perdão, e ela está com o mesmo número, e atende e perdoa, esse cara morria adoecido. A gente conta esses casos, gente, porque são tantos casos que me chegam na abordagem de perdão. Não só os que eu vivencio, mas quantos nós não vivenciamos tantas experiências relacionadas a isso? Quantas? E o que o mundo está carente hoje? De perdão. Quanta carência de perdão, porque nós esquecemos que Deus permitiu o reencarno em massa de espíritos sofredores vindo das regiões inferiores. Se a gente não trabalhar o perdão, a gente não tem nem convivência na Terra, porque está tudo aí. São 8 bilhões de encarnados. Está tudo aí. Na condição de político, religiosos, em todos os pontos. É isso que a gente tem que trabalhar. E esse mestre nos auxiliando. Porque muitos deles, isso está no livro dos Espíritos, adquirindo débitos. Mas Deus aproveitando como instrumentos também para nos fortalecer na fé e no trabalho do bem, que é a resposta do livro dos Espíritos. Então, meus amigos, quando a gente traz a questão do perdão, é até que... Mas sim, porque eu te falei que eu te dava mais 5 ou 10 minutinhos, né? Tá bom. Eu tô aqui concatenando aqui para as coisas que a gente necessita refletir hoje. Eu tenho certeza que muitas de vocês já estão aí refletindo. Porque é interessante quando a gente pensa em longevidade. Por que Deus permite a longevidade? Quantos de nós não aproveitamos a longevidade para trabalhar o perdão? Para ver, talvez aquele choro do velório não seja remorso, seja saudade daquele que está partindo, ou de quem está ficando. É isso que acontece. Aconteceu um caso, inclusive, uma senhora de 85 anos, assistindo uma palestra minha sobre perdão, e ela ficava assim, ó. Eu fiquei assim muito intrigado, que ela não tirava o olho no minuto. Porém, depois que acabou a palestra, ela me chamou, era uma cidadezinha pequena aqui no interior de Minas. Ela me chegou e falou: Alexandre, você podia me ajudar. E ela foi contar o dilema dela de 23 anos, numa cidadezinha pequena. Os filhos estão conversando com ela, a nora, os netos, por conta de um acontecido de 23 anos atrás. E ela só me pediu uma coisa: me leva lá amanhã. Levo sim. Passe na casa da senhora. Eu ia dormir lá daquele dia para outro dia. Passei na casa dela no outro dia, pus dentro do meu carro e levei na casa dos familiares. Quando eu fui chegando na porta, chegou um carro diferente, uma pessoa olhando. Quando alguns já foram saindo assim na porta, ela foi descendo do carro e já gritando: me perdoe, me perdoe, me perdoe. E o que foi interessante nessa experiência é que todos de lá também vieram gritando o mesmo tom: não, me perdoe a senhora, me perdoe a senhora. E foi abraço e choro, e eu chorava também pra caramba. Eu sou muito sensitivo com essas coisas. Eu tenho as fotos lá, eu olho que foto feia, eu chorando, né? Não dá nada aquelas caras, mas o que eu quero dizer com isso, gente? Ninguém quer desencarnar carregando mágoa, ódio, ressentimento, inamizade. Não faz mais parte da nossa fé cristã, do nosso sentimento. Porque é tão bom quando você equaliza com alguém, né? Fica bem com alguém, não é? Um sentimento de paz, de leveza. Porque, imagina, quando a gente parte, é um peso muito grande. Quando a gente fala de alto índice de suicídio na Terra, já imaginou-se quantas pessoas se suicidam hoje originárias de não dar conta de se auto-perdoarem, ou de acharem que não perdoaram? Temos o exemplo clássico de Judas. Judas traiu, buscou a solução errônea, equivocada, através do suicídio por enforcamento.
Tanto é que a primeira coisa que Jesus fez depois do desencarne foi resgatar o amigo nos planos umbralinos. Nós precisamos trabalhar muito o auto-perdão. Como a gente trabalha o auto-perdão? A doutrina espírita nos esclarece de uma maneira tão bela. Trabalho no bem. Já imaginou se Saulo, tivesse remoendo o apedrejamento de Estevão, que ele ordenou? Ele não seria Paulo, o apóstolo dos gentios. Já imaginou se Magdala tivesse remoendo as atitudes infelizes dela na prostituição, na sexolatria? Ela não teria sido apóstolo de Jesus. Então é o trabalho no bem que nos faz da condição de auto-perdoar. O que Simão falou isso de uma maneira muito tranquila e reta, positiva. O amor cobre uma multidão de pecados. Então é levantar a cabeça, se eu errei, deixa eu trabalhar no bem. Isso vai se dissipando, porque Deus vai nos abençoando. Então, meus irmãos, para encerrar, eu trouxe dessa obra Na Cura da Alma, de Irmã Maria do Rosário, uma finalização da nossa reflexão de hoje. E a gente vai perceber o que ela coloca acerca do perdão. Você vai refletindo em cada palavra. Eu sou a luz que te libertará das trevas. Eu sou a mão que se estenderá ao inimigo. Eu sou a paz que ressurgirá após a discórdia. Faze de mim motivo para crescer, para chegar a Jesus, para do Pai poderes te aproximar um dia. Sem mim, o teu caminhar se fará difícil. As incompreensões irão sempre te alcançar. As dores te parecerão maiores. Comigo, a alegria retornará ao teu coração e a presença do Mestre poderás sentir. As pedras tirarei do teu caminho, os espinhos já não doerão tanto, as lágrimas queimarão menos os teus olhos. Buscando-me sempre, apesar de tudo, caminharás para a luz em busca da glória do Pai, que te envolverá um dia. Rememora o que aprendestes e faze do teu caminhar oportunidade para que eu possa estar presente, não só em teus lábios, mas também em teu coração. Traze-me sempre contigo e eu te darei a paz que buscas. Estende-me aos que te magoem e a minha luz brilhará em ti. Eu sou a força do amor, para que a tua vida seja plena de alegrias. Busca-me no imo do teu ser, com a coragem da tua fé. Não te escuses a fazer de mim oportunidade de estender a bênção da paz e do amor. Eu sou tudo o que a vida espera de ti. Eu sou a graça da misericórdia divina. Eu sou a grandeza interior que deve emanar de ti. Eu sou a beleza da tua alma. Eu sou a paz do teu coração. Eu sou a luz da tua vida. Eu sou o perdão. Muito obrigado a todos vocês e mais uma vez me perdoe porque eu passei alguns minutinhos.